Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar como foi a experiência de conversar com o suporte da Apple sobre o superaquecimento do iPhone. Qual é a visão deles? Eles fizeram testes no meu aparelho, fizeram um diagnóstico e eu vou contar um pouquinho dos resultados dessa conversa e desse diagnóstico. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então hoje foi dia de levar ao conhecimento da Apple o problema que eu tenho de superaquecimento. Fiz uma chamada para o suporte para ter uma ideia, né, conversar um pouquinho, mostrar o meu perfil de uso e tentar entender se realmente esse aparelho ele tem algum problema ou não, tá? E aí, o que eu mostrei, né, uma coisa que eu já tinha comentado com vocês. Em quais situações que esse aparelho superaquece, mas ainda assim sem dar mensagem de erro? Ele superaquece quando eu estou fazendo backup de um vídeo gravado em 4K no iCloud. Então, se eu vou gravar vídeo, aqui eu estava gravando vídeo, olha a quantidade de vídeos aqui, ó, 37 segundos, 3:40, 8:33, 2 minutos, tá aqui uma sequência de vídeos que eu gravei, tá? Então, se eu tivesse gravando esses vídeos aqui e estivesse com o Wi-Fi ligado a partir do segundo vídeo, por que o segundo? Porque ele está subindo primeiro no iCloud. É um processo que demanda Wi-Fi, demanda processamento, demanda uma conexão rápida e é um arquivo muito grande. Então, segundo a Apple, é natural que neste caso ele aqueça, tá? Esse é o primeiro ponto. Como eu estou resolvendo isso, quando eu termino eu vou gravar o vídeo, vou gravar o segundo vídeo, eu desligo aqui o Wi-Fi ou poderia desligar também o backup do iCloud neste momento, tá? Depois que está gravado, depois que eu transferir para o computador, aí beleza, está resolvido. Segundo ponto de superaquecimento desse aparelho que eu informei para a Apple, quando eu vou passar para o computador. Então eu faço isso aqui, ó, seleciono, ó, vou pegar os vídeos que eu acabei de gravar, tá vendo? Aqui tem uma foto também, vai no bolo. Aí eu vou selecionar aqui o AirDrop, vamos ver se o meu computador estava bloqueado, agora ele apareceu, e aí eu vou clicar aqui para fazer o envio. Neste momento ele está preparando o arquivo que foi gravado em modo cinema, com aquele desfoque. Isso exige muito processamento, mas muito processamento mesmo do celular. Por quê? Porque ele tem que tratar aquele fundo desfocado de forma que eu consiga editar esse desfoque quando eu estiver no meu computador, no Final Cut, tá? Então isso aqui, ó, é um processo que demanda bastante energia, demanda bastante processamento. Então, neste caso, ó, tô sentindo o aparelho tá aquecendo agora nessa região aqui, ó, e nessa região dos botões, na lateral, mais aqui do lado do botão do que desse outro lado, e é um processo que é aquela história, tem que esperar fechar essa bolinha aqui e ele enviar os arquivos. Agora, exatamente agora, não sei se vocês repararam, ele escureceu a tela, exatamente quando eu virei para vocês. Ele escureceu a tela porque ele está realmente superaquecendo. Aqui, eu tô com isso aqui, a luz no máximo, e ainda assim, ó, a tela está um pouco mais escura, e ele sim está aquecendo pra caramba aqui. O que eu fiz junto com a Apple? É um processo que tá indo rápido até, tá? O que eu fiz? Mas aqui não dá para segurar, aqui na lateral. O que eu fiz com a Apple? Eles passaram um diagnóstico nesse aparelho com a minha autorização, né? Eles conectam nesse aparelho de forma remota e passam um diagnóstico completo. Para quê? Para ver se tem algum problema, se esse superaquecimento é algum problema de hardware ou é um problema, uma característica do aparelho por conta do uso mais pesado, mais exigente, tá? E aí o que aconteceu? Passaram o diagnóstico e o diagnóstico apareceu completamente limpo. Então o aparelho não tem problema, o aparelho não tem defeito, e o que acontece? Nestas duas situações específicas de uso, né? Quando eu estou subindo o backup para o iCloud,
do segundo vídeo, né? Eu estou na gravação do segundo vídeo. O primeiro está sendo enviado, ali eu estou demandando bastante, ele aquece. Se eu desligar o Wi-Fi ou se eu desligar o backup da cloud, neste momento de gravação de vídeo em 4K, 24 ou 30 frames, ele fica na temperatura normal, nem escurece a tela, tá? Agora, se eu estiver com o Wi-Fi ligado, fazendo esse backup durante o uso, ele vai aquecer sim. Segundo ponto de aquecimento é esse aqui, tá? Ele está preparando esse arquivo gravado em modo cinema. Ah, mas se eu não gravar nada em modo cinema, se eu usar somente o desfoque natural da lente, sei lá, usando o zoom de 3 vezes, para deixar o celular um pouquinho mais distante, para dar um desfoque natural e não o desfoque do modo cinema, que é um desfoque que demanda um processamento altíssimo, porque ele pode ser mexido depois, então é diferente o negócio, é pesado. Aí eu não vou ter esse aquecimento todo. Ó, já está pronto para ir, tá? E já está enviando, já está mandando para lá, tá? Olha aqui o status do envio. Então assim, aqueceu? Aqueceu, mas foi esse período que eu mostrei para vocês, não é um período longo, absurdo, e depois do envio eu não tenho mais o aquecimento, ele vai voltando para a temperatura normal. Então assim, de acordo com a Apple, está absolutamente dentro do esperado, porque são processos que demandam muita energia, muito processamento, tá? Então, ou muito uso do Wi-Fi, por exemplo. E com arquivo pesadíssimo. Eu estou mandando, gente, aqui tipo 10 GB, 15 GB, juntando todos esses arquivos que eu estou mandando, dá isso, dá uns 10, 15, às vezes até mais. Então é natural que ao enviar um volume de dados tão grande para a rede, né, pelo iCloud, ele aqueça, não tem o que fazer. É uma característica, não é a desejada, mas acontece. Depois de passar o diagnóstico que eu comentei, não deu nada, então assim, o aparelho está limpo, o aparelho não tem problema, infelizmente, né, é o meu padrão de uso que está levando a esse aquecimento um pouco acima do desejado, né, não é tão agradável, mas assim, gente, não é agradável porque eu estou com ele na mão, para gravar o vídeo. Se eu colocar a capinha, eu sinto bem menos esse aquecimento, fica bem mais razoável e suportável de manusear o aparelho, mesmo neste momento de aquecimento. Então, segundo a Apple, é característica e não um problema de fato, tá? Uma parte que me deu um pouco mais de confiança nesse diagnóstico, gente, foi o fato de que em outras tarefas, mesmo com games mais pesados, eu não enfrentei esse tamanho de aquecimento, tá? O aparelho ficou normal, fica quente, claro, até um S24 Ultra, que tem uma refrigeração, não sei se é o termo exato, né? Mas tem um resfriamento ali mais legal do que esse aparelho aqui, que não tem o mesmo nível, tá? de hardware para refrigerar, para deixar o aparelho mais frio. Ainda assim, eu tenho um aquecimento lá em algumas situações mais extremas de uso. E aqui posso jogar games super pesados que eu não estou sentindo queda de frame, eu não estou sentindo o mesmo aquecimento que eu tenho nessas situações, né? Agora de processamento, de envio e da gravação de vários vídeos em sequência em alta qualidade com o iCloud ligado. Agora, se eu tiver com o iCloud desligado, se eu não estiver gravando o tempo todo em modo cinema, o aquecimento é muito mais baixo e o envio dos arquivos é praticamente instantâneo, que já terminou o envio e está resolvido. Agora a tendência é ele esfriar até rapidamente, eu posso dizer que é bem rapidamente que ele volta na temperatura normal, coisa, sei lá, de 2, 3 minutos, e segue a vida, segue o uso sem nenhum problema. A título de curiosidade, foi passado o diagnóstico, né, e realmente não tinha nada no aparelho, nenhum tipo de problema nesse aparelho, o diagnóstico foi feito e realmente não havia necessidade alguma de assistência técnica. Na sequência, eu recebi um ticket, né, de atendimento, um número ali, para caso eu tenha problemas no futuro, eu possa acessar
com o atendente esse mesmo chamado para eles entenderem a história toda, e foi enviado um link com estas questões aqui, ó, de aquecimento, tá? Vou até deixar aqui um pouco mais claro para vocês qual que é o link, então pode dar o pause e copiar aqui, caso seja necessário. Mas basicamente eles falam o que pode aquecer o aparelho e fala na configuração na primeira vez, o backup, o carregamento com indução, carrega o dispositivo sem fio, por isso que eu tenho evitado já há algum tempo, não carrego mais sem fio os meus aparelhos aqui em casa, e aplicativos que tem muito gráfico ou uso intensivo do processador, tá? E transmitir vídeo em alta qualidade, e aqui eu acrescentaria o backup no iCloud, que de certo modo tá meio que visto aqui na questão do backup, que você está transferindo muitos dados, e também o processamento, né, da imagem para quando você grava em modo cinema, tá? Eu acrescentaria esses dois cenários, e assim, gente, tá dentro do esperado, tá dentro do que a Apple acredita que seja o normal. Ah, mas como é que tá a saúde da bateria? Muita gente falando, não, porque isso vai arrebentar com a sua bateria, vai prejudicar, e vai acabar o aparelho, e vai estufar, e vai sei lá o quê. Gente, até agora eu estou usando desde o mês 9, mais precisamente final do mês 9, né? 28/9 foi a data da ativação desse aparelho, e estou utilizando desde então, nesse ritmo, gravando vídeo pra caramba aqui para o canal, então enfrentando esse cenário. E aqui, ó, saúde da bateria 100%, tá? Tá 100%, o aparelho não estufou, o aparelho não teve nenhum tipo de problema. Como é que eu cuido dessa bateria? Gente, eu deixo o iPhone cuidar, eu não cuido, tá? Ele hoje é inteligente, como a maioria dos aparelhos da Android também, é inteligente o suficiente para interromper a carga quando chega em 100%, tá? Então bateu 100% ele interrompe a carga, mas eu costumo deixar a carga super alta a maior parte do tempo possível, tirando quando eu estou gravando, tá vendo que tá 71%, tirando esse cenário, eu procuro deixar em 100% o dia inteiro que eu posso, e durante a noite eu vou dormir e não deixo carregando esse aparelho, tá? Nem por indução, nem de forma alguma. Ele fica fora da tomada, e aí normalmente eu acordo no dia seguinte com uma carga entre 92% e 100%, e aí eu dou a carga para completar 100% normalmente, mas quando eu vou sair, tá? Se eu não vou sair, eu vou usando, e até lá pelo horário do almoço eu vou carregar esse aparelho, tá? Então eu tenho utilizado assim. Agora, por exemplo, eu estou aqui na varanda trabalhando, tá? E só tem uma USB conectada e está no computador. Eu não tenho nada para carregar esse aparelho. Eu só vou carregar quando eu estiver almoçando. E a saúde da bateria está intacta, está perfeita. Então isso é um bom indicador, né, de que as coisas não estão ruins, apesar desse aquecimento, ó, e agora já sumiu o aquecimento, ele tá morninho, ó, praticamente já desapareceu o aquecimento. Bom, pessoal, então é isso. O problema é aquela história, muitas vezes o pessoal gosta de pintar um problema gigantesco, e o problema é menor do que parece, tá? Espero que ele permaneça assim, que não aumente, que eu não venha a ter problemas maiores no futuro, mas o fato é que por hora tá tudo bem, tá tudo dentro do esperado. Inclusive, ó, eu tô gravando agora na mesma varanda de sempre com o Galaxy S24 Ultra, e ele tá quente. Ele tá quente porque eu tô gravando há 15, 20 minutos, tá? Ele tá quente normal, gente, é um top de linha, tô gravando em 4K, o vídeo é pesado, então não tem como ficar leve, ficar bonitinho, ficar fresquinho quando você tá exigindo da máquina, não tem muito o que fazer, tá? Mas está dentro do normal, então o negócio é desencanar e, claro, tentar cercar esses cenários. Então eu estou desligando o iCloud, eu estou usando o modo cinema quando realmente eu quero que aquele momento do vídeo tenha o modo cinema, não estou usando o tempo inteiro para gerar arquivos que vão ser pesadíssimos para serem processados para enviar para o Mac. Então eu estou evitando usar algumas coisas que não há necessidade.
não está pior de usar, as imagens não vão sair piores por eu abrir mão em alguns momentos do modo cinema, mas vou ser muito sincero, eu praticamente não mudei muito o meu jeito de usar o aparelho. Continuo utilizando assim, infelizmente se tiver que esquentar vai esquentar, mas depois esfria também da mesma forma, não estou fazendo backup dos vídeos do iCloud e está tudo em paz, tudo funcionando super bem, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.